Os nossos olhos espirituais estão fechados, por isso não podemos ver. Quando começamos a encontrar pessoas que dizem viram anjos, e aí a gente entrevista um pouquinho mais para ver se viram mesmo, vamos descobrindo que o que elas estão falando é de uma interpretação que elas deram. Mas anjos podem atuar de forma invisível, às vezes como é de forma visível, só se percebe depois que eles se foram. E se eles se revelam de uma forma um pouco mais natural deles, o ser humano não suporta. Mais uma vez, que o diga Daniel, o profeta. O ser humano não suporta. Os olhos espirituais. Esta geração, a última geração da igreja para a qual todas as coisas haverão de ser restauradas, e será o tempo mais difícil da história humana, porque ao mesmo tempo quando a ação do ex-Lúcifer para a apostasia que está e que ataca não é só o ambiente evangélico, mas a sociedade como um todo, a apostasia é uma atitude, uma postura com relação à pessoa de Jesus Cristo. E nesse tempo, das formas mais variadas e sutis de ataque, nós vamos precisar muito, muito dos anjos. E esta restauração de todas as coisas é para corresponder pelo menos ao que a igreja da primeiríssima geração vivenciou quando a revelação escrita da nova aliança ainda não estava pronta, e estava a revelação da nova aliança revelada e manifestada integralmente através de que instrumento? Através da ceia do Senhor. Então os irmãos leram de ontem para hoje no textinho que recebemos, a igreja da palavra do poder, como tudo começou, como identificá-la hoje. Os irmãos leram na página 3 a respeito dos anjos, ou a respeito de relação com o homem e anjos, o sentido mais chocante. Aqui foi colocado, é chocante, mas foi colocado de maneira positiva, com um propósito de discernimento dentro do contexto do parágrafo anterior, que está na página 3. Uma porção que está no livro de Apocalipse, acerca do apóstolo João e de um anjo. O que ocorreu com o apóstolo João com respeito ao anjo, ou no que concerne a adoração. Isto está aí na página 3, dentro do parágrafo que começa no primeiro parágrafo da página 3, que está entre parênteses. O parêntese que está lá, logo abaixo aí, Apocalipse 22, 8 e 9, esse parêntese aí, é parêntese fechando o que foi aberto lá em cima. O que Jesus revela em Mateus 21, 13 e referências. A minha casa será chamada casa de oração e adoração. Você conhece alguém? Você é uma casa destas? Você conhece alguma expressão corporativa congregacional da qual se poderia dizer de fato que é casa de oração / adoração? E então os dois textos que aí estão transcritos para nós é com respeito a esta questão da adoração. Vamos ler juntos? E aí a mesma versão, não iremos tropeçar. Então
me lancei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso. O anjo deu um grito, uma exclamação destas com João, e revela o quê? Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso no capítulo 19. Agora, logo depois, segunda vez João faz isto. Imagina, amados, João, como a glória de um anjo, que era um conservo. Sou conservo teu e de teus irmãos, de todos que têm o testemunho de Jesus, ou seja, dos filhos legítimos de Deus. Qual era a patente desse anjo? Ou de que forma ele se revelou? Quando João o vê, quando ele se deixa ver nesses termos, João revela isto: me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas o anjo não permitiu isto. Se este anjo permitisse ser adorado, ele se tornaria, felizmente, isso não era possível mais, mas se tornaria um anjo ímpio em um instante. É quando nós convivemos com homens, pessoas que querem ser adoradas, líderes, que a maneira como eles pensam de que eles são, é de serem adorados. E muita gente na igreja, que tem uma relação com seus líderes, desta forma, e muitos líderes, chamados de pastores ou outros títulos que possam ter, que usam suas funções para produzir nas pessoas um tipo de relação, uma relação que tenha alguma forma de adoração. E daí, que da vez passada recomendei esse livro aos irmãos, quantos levaram? Abuso Espiritual, quantos leram? Quantos leram? Um. Só um. Obrigado. Que leu. Então nós pedimos mais um pouco, porque eu imaginei que alguns não tinham lido. E aí, e deve ter perdido esse livro, porque não leram e disseram: o quê? Eu vou ler isso? Vá que fale a meu respeito. É uma exposição preciosa, indignada e cheia de compaixão por Jesus, por sua igreja, de Mateus 23. Socorro para as pessoas que já sofreram nas mãos de igrejas legalistas. E eu imagino que eles colocaram esse subtítulo aqui na capa para não colocar o nome certo, de pastores legalistas. O que é isto? Qual é o espírito de domínio, de abuso? Como liberar-se de experiências negativas com a igreja? Com a igreja. Como isso funciona a nível de igreja, de fato? É claro que as indicações que estão aqui na capa e de conteúdo dá para ampliar e enriquecer muito, mas o que ele vai tratar é desses líderes, dos líderes que têm esta síndrome de Deus, de que ocupam uma função de, e usurpando, porque não é deles mesmo, eles querem usurpar a função. Como é que é o nome do moço? Agora esqueci, gente. O nome próprio dele, o título da função dele é Papa do catolicismo romano. Como é que é o nome dele, do que está lá? Hein? O Bento, não, o outro nome verdade, porque esse também é falso. Bento XVI é falso o nome. Alguém lembra? Ok, esquecemos. Sim. Pois é, não, o nome próprio dele, nome de certidão de nascimento. Então eles dizem que ele, naquela função, é o sumo pontífice, é a ponte, está no lugar de Deus. Amados, a quantidade de pastores, e que eu diria assim, são menininhos ainda,
Nesses poucos anos, poucas décadas que Deus tem me dado o privilégio de estar na terra, como filho dele, já tinha o privilégio de contribuir de alguma forma para